Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Glicada Abaixo de 7. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que eu sou suspeita para falar, que é o músculo como remédio, como que a glicemia se comporta depois de um treino, como utilizar o exercício físico como tratamento a favor do teu tratamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, estamos na 17ª aula do Glicada Abaixo de 7. Então, estamos entrando no nosso 5º mês seguido de aulas semanais aqui, com conteúdo muito aprofundado, num tema específico, para que você consiga levar a tua hemoglobina glicada para baixo de 7%. Estou muito feliz de alcançar essa quantidade de aulas aqui com todos vocês, porque realmente, sem vocês, isso daqui nada seria possível. E, querendo ou não, isso aqui é um projeto de educação em diabetes, com segurança das informações que são passadas por aqui, com um profissional de saúde especializado em diabetes, para que a gente consiga ter o máximo de aprendizagem possível, tá? Então, fico muito feliz de alcançar esse marco aí, junto com vocês. Então, 17 aulas que ainda estão disponíveis no canal do YouTube. Só para quem é paciente, daqui a pouco vai ficar tendo acesso aos replays das aulas, então é muito importante você estar aqui acompanhando, porque aqui você pode tirar dúvida, você pode ter acesso ao material, porque quem está aqui tem que estar cadastrado lá no nosso grupo do WhatsApp, porque assim eu consigo enviar o material e você vai ter acesso ao material por lá também, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, aviso dado, daqui a pouco as aulas que estão disponíveis não vão estar mais. Então, quem vai ter acesso é quem é paciente, vai estar dentro de uma comunidade específica, dentro de uma plataforma específica. Então, é muito importante que você aproveite a aula aqui ao vivo e a cores. Vamos lá! Eu vou compartilhar aqui a nossa lousinha. E deixa eu ver. Confirmem para mim pelo chat se vocês estão conseguindo enxergar. E me ouvir também, né? É muito boa essa confirmação de que vocês estão conseguindo enxergar. Boa, obrigado, Tayane. Porque assim a gente consegue ter todas as confirmações para que a gente consiga ter uma ótima aula. Então, vamos lá. Tá dando para enxergar bem? Quer que eu dê zoom, alguma coisa do tipo? Coloca aí no chat, tá bom, pessoal? Isso vai ser importante para o nosso feedback. Bom, vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre o músculo como medicamento, né? Como que a glicemia se comporta ali depois do treino. Então, eu quero mostrar para vocês a parte fisiológica por trás. Por que é tão importante? Entender o mecanismo, né, faz com que a gente tenha um pouco mais de noção de como tudo funciona e por que realmente é muito importante se exercitar pensando aí no teu tratamento, tá? Então, isso vai se tornar necessário, entender a fisiologia por trás do mecanismo. Então, muita gente ainda acha que o treino serve apenas para gastar calorias, mas o músculo ele vai muito além disso. Olha só, o músculo ele é um órgão metabolicamente ativo, capaz de armazenar glicose, regular os hormônios e literalmente tratar o diabetes. Por quê? Porque o músculo ele é uma esponja de glicose. É como se ele fosse literalmente uma esponja. Ele suga essa glicose para dentro do músculo, né, dentro das células musculares, para ser utilizado como forma de energia. Então, ele é muito importante, tá? Então, ele literalmente, quem sabe utilizar o músculo, né, ganhando ali mais massa muscular, utilizando o exercício físico a seu favor como tratamento, consegue ter um controle glicêmico, um tratamento muito mais seguro, muito mais efetivo, e não só um tratamento, mas sim uma qualidade de vida, porque o diabetes é uma parte
da tua vida. E existem outras demandas, né? Então, o exercício físico vai conseguir atuar nessas outras demandas também, proporcionando mais qualidade de vida para ti. Então, na aula de hoje, eu quero que você saia daqui com o seguinte entendimento: como o músculo atua como um verdadeiro reservatório de glicose ou esponja de glicose. O papel do GLUT4 e a sensibilidade à ação da insulina no controle glicêmico. Pode ser que essas palavras sejam um pouco difíceis ou diferentes, mas eu vou explicar porque aqui é uma aula técnica, mas didática, para que você entenda como que funciona o mecanismo, tá bom? Então, isso é muito importante. E como diferentes tipos de treino, diferentes tipos de exercício potencializam o efeito do músculo como medicamento, tá? Então, isso é muito importante. Dito isso, eu gostaria muito de saber de vocês qual atividade física que vocês praticam atualmente. Coloca aí no chat. É musculação, é caminhada, é exercício em casa, é alongamento, é yoga? Coloca aqui para que a gente, para que eu entenda qual a dinâmica de vocês, tá bom? Coloca aqui, tá bom? Para que a gente consiga entender o que vocês mais fazem. Olha lá, a Tayane colocou musculação. Eu faço musculação e corrida. Olha a Silvia, caminhada na esteira em casa. Legal, ó, quem tem esteira, quem tem bicicleta em casa, é uma ótima estratégia para diminuir o pico das refeições. Então, segura essa informação aí, porque realmente ela é muito boa, muito importante, tá? Olha só. O músculo, eu vou explicar agora como o músculo ele é um órgão endócrino, né, e um reservatório de glicose. O motivo por trás disso tudo. Então, o tecido muscular, quando a gente fala de músculo, a gente está falando de um tecido, de um órgão, tá? Então, o tecido muscular, por que ele é importante? Eu vou até colocar aqui, ó, em negrito essa parte aqui, porque eu quero que vocês entendam realmente a importância de sempre buscar ter mais massa muscular. O tecido muscular é responsável por 70 a 80% da captação da glicose. Então, isso é muito importante. É uma porcentagem muito alta e que a gente deve utilizar ao nosso favor, utilizando o exercício físico como tratamento. 70 a 80% o músculo regula, né? Faz essa captação de glicose. Então, durante os treinos, os músculos, eles liberam miocinas, que são moléculas com uma ação anti-inflamatória, que aumentam a sensibilidade à ação da insulina. Ou seja, quando eu coloco ali no Instagram, ou até mesmo falando com os meus pacientes, eu gosto de falar que a gente coloca a insulina para trabalhar no modo turbo. Por quê? Porque a gente consegue, com o exercício físico, consegue proporcionar uma maior velocidade à ação dessa insulina, melhorando, consequentemente, a sensibilidade à ação da insulina. Ou seja, a gente faz com que ela age em modo turbo. Como se a gente colocasse um nitro nela e ela consiga performar de uma melhor forma, tá? E mesmo assim, o exercício físico é tão incrível que mesmo após o treino, o músculo ele continua absorvendo glicose para repor o glicogênio, mantendo a glicemia estável por horas. Então, o efeito do exercício físico, dependendo da intensidade, duração e volume, pode perdurar até, deixa eu colocar aqui, 48 horas. Até 2 dias. E é por isso que a recomendação é que você não fique mais de 2 dias seguidos sem se exercitar. Por quê? Porque a gente vai perdendo esse efeito. Então, imagina, ele pode perdurar até 48 horas. E a recomendação é que você fique ali pelo menos, no máximo, um dia sim, um dia não, sem se exercitar. E tenho certeza que vocês conseguem perceber a diferença de tratamento quando vocês fazem exercício físico em um dia, em um outro que você não faz. A diferença, ela realmente é muito perceptível e ela é muito significativa,
tá? Então, mais do que nunca, é super importante a gente conseguir fazer com que o exercício físico seja cada vez mais presente na nossa rotina, pensando aí não só no controle glicêmico, como eu falei anteriormente, né? Mas na tua saúde de forma completa, tá bom? Pessoas com mais massa muscular têm maior capacidade de armazenar glicose, reduzindo picos e variabilidade. É como eu falei anteriormente. Então, quem consegue sempre buscar fazer exercício físico de forma constante, e não só exercício físico, mas o ganho de massa muscular, eu sempre pergunto, né, qual que é o seu objetivo? Reduzir a hemoglobina glicada, emagrecer, eu falo, gente, o primeiro passo aqui é conseguir ganhar mais massa muscular. Conseguindo ganhar mais massa muscular, a gente vai conseguir potencializar o teu tratamento. Então, o ganho de massa muscular, ele é obrigatório para todo mundo. Para todo mundo que quer. Quem quer reduzir a hemoglobina glicada tem que fazer treinamento de força para ganho de massa muscular. Não tem para onde fugir. Olha lá, a Luana comentou que ela faz caminhada e o Alisson hidroginástica. São ótimos exercícios para fazer com que a glicemia ela tenha uma redução de forma significativa, de forma aguda, né, de uma forma muito rápida. Tá? Então, são ótimos exercícios aí, para que a gente retire essa glicose em excesso do sangue seja utilizada como fonte de energia. Tá? Alguns estudos mais recentes, né, demonstraram que há um aumento de 10%, um aumento apenas de 10% na massa muscular, ou seja, olha como não precisa ser grande coisa esse ganho, né, de massa muscular. Quando eu falo ganho de músculo, muitas pessoas acham que é para virar um bodybuilder ou algo do tipo, né? Mas não, não é uma quantidade que está assimilado quando a gente tem essa assimilação, né? Quando a gente utiliza ganho de massa muscular, pensar só em um bodybuilder, então uma pessoa muito musculosa, mas não é isso. Então, aqui, esse estudo comprovou que 10%, um aumento apenas de 10% na massa muscular, pode melhorar a sensibilidade à ação da insulina de 12% a 15%. Ou seja, você fica mais sensível à ação da insulina, consequentemente, ela performa de uma maneira melhor no teu organismo, e isso faz com que, a longo prazo, você diminua a quantidade de dose. Então, você vai economizar em dose, você vai potencializar o teu tratamento, consequentemente, você vai conseguir maior estabilidade glicêmica. E maior estabilidade glicêmica dentro do alvo, menor a tua hemoglobina glicada. Tá? Exercícios resistidos, que são os exercícios de força, eles reduzem a hemoglobina glicada de 0,3% a 0,5% da glicada, mesmo sem mudança no peso. Só pensando aí em como que a captação de glicose nesse tipo de exercício ela é muito efetiva, tá? Porque vocês vão entender como isso acontece, mas é sem a necessidade da ação da insulina. Então, a gente consegue utilizar menos insulina utilizando apenas o exercício físico. Existem dois caminhos de retirar a glicose do sangue, utilizando a insulina e fazendo exercício físico, tá? Então, esses dois caminhos que a gente tem. Então, é muito importante deixar claro que o exercício físico, novamente, ele é tratamento, não é opção de escolha. Muitas pessoas aqui tratam ele como opção de escolha, mas ele é tratamento, tá? Qual que é o papel da GLUT4, né? O que é GLUT4? GLUT4 é a abreviação de transportador de glicose, tá? E eu costumo dizer que o GLUT4, ele é o Uber da glicose, tá? Então, o GLUT4, ele é o transportador que leva a glicose do sangue para dentro da célula. Tá? Então, isso é muito importante para ficar fácil de memorização. Pensa que ele é o Uber da glicose. Então, ele vai pegar a glicose e vai levar para dentro da célula para ser utilizada como fonte de energia. E existem dois caminhos para ativar aí o GLUT4, tá? Pela insulina, tá? Via os receptores insulínicos, que é como vocês já fazem aplicando a insulina, e aí vai abrir a portinha e aí vai conseguir essa glicose entrar, ou pela contração muscular. Ou seja, mesmo sem a insulina, o exercício consegue abrir a porta da célula, porque a insulina nada mais é do que a chave mestra ali, ela vai abrir a porta da célula para fazer com que a glicose entre.
Não, o exercício físico vai ser a chave mestra, vamos colocar assim, né? Porque o exercício físico, ele não precisa da insulina para fazer com que a célula ela abra, né? Que a porta da célula se abra para fazer com que a glicose entre. Então, dessa forma, o exercício físico, olha só, ele faz essa retirada de açúcar do sangue de uma maneira muito, mas muito brilhante, porque você não vai precisar da insulina para retirar a glicose em excesso do seu sangue, tá bom? Por isso, o treino ele é tão eficaz para quem tem resistência insulínica ou para quem faz uso de insulinas, né? Então, ele duplica o mecanismo de captação de glicose. Se a gente compara uma pessoa que é sedentária com uma pessoa que é ativa e as duas têm diabetes tipo 1 ou as duas têm diabetes tipo 2, a gente consegue perceber a diferença de tratamento e de qualidade de tratamento dessas duas pessoas. Quantidade de dose, variabilidade glicêmica, hemoglobina glicada, só pelo fato dela se exercitar. Tá? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei lá no início da aula que essa aula pode ser um pouco mais técnica, com algumas palavras um pouco mais difíceis, né, de entendimento, ou talvez que vocês nunca tenham escutado. Mas eu falo bastante sobre glúteo quadro, falo bastante sobre isso no meu Instagram, justamente para que faça com que vocês entendam o mecanismo por trás. Eu funciono muito assim, eu preciso entender como as coisas funcionam para que o sentido realmente faça sentido, entende? Então, por isso que eu estou trazendo essa aula um pouco mais técnica aqui, né? Para que vocês entendam o que não é explicado, porque muitas vezes você vai num profissional de saúde que fala, tem que fazer exercício. Tá, mas por que tem que fazer exercício? Por que realmente o exercício físico vai ser significativo? Por que ele realmente vai ajudar no meu tratamento? Então, assim, esses questionamentos, eles são muito pertinentes. Então, você precisa entender a lógica por trás. Assim como você precisa entender a lógica por trás da ação das suas insulinas, assim como você precisa entender a lógica por trás dos alimentos que você consome. Porque entendendo a lógica por trás, você vai ter muito mais conhecimento para que você tenha previsibilidade e antecipação nas suas ações. Tá? Então, isso é muito importante. Então, olha só, treinar é como aplicar uma dose natural de insulina via músculo, tá? Então, a gente, quando treina de uma forma regular, juntando tanto treinamento resistido quanto treinamento aeróbio, a gente consegue ter todos os benefícios que o exercício físico pode proporcionar. Eu quero que vocês saiam da aula aqui hoje querendo ganhar mais massa muscular, hein? Então, isso vai ser muito importante para que vocês consigam realmente, de fato, ter sucesso no tratamento de vocês. Eu costumo dizer que o exercício aeróbio, ele é ótimo, ele é magnífico, ele proporciona diversos benefícios para a saúde cardiovascular, então, nem se fala. E ele, para o sistema metabólico, né, para o sistema da glicose, ele proporciona uma queda rápida de glicose de uma forma muito significativa. Eu falo que não tem fiasco no mundo que consiga concorrer com o efeito do exercício físico. Porém, o exercício físico que vai manter essa glicemia baixa não vai ser o aeróbio, vai ser o treinamento de força, o treinamento resistido. O exercício aeróbio de baixa intensidade de longa duração, caminhada, hidroginástica, natação, uma corridinha leve, vai proporcionar uma queda significativa na tua glicemia. Mas essa queda, ela não vai se manter ali, essa glicemia não vai se manter baixa, né, mais estável. Quem vai proporcionar isso? O treinamento de força, pela captação do músculo, pela contração muscular, pelo treinamento em si resistido, tá bom? Então, é importante sair dessa aula aqui hoje pensando em colocar dentro da tua rotina exercícios de força, tá? E exercícios de força, não pense que é só na academia. Você pode fazer na tua casa. Você pode utilizar o teu próprio peso corporal. Você pode utilizar pezinhos, comprar pezinhos ou até os elásticos. Isso a gente trabalha, a gente está fazendo exercícios de força, tá bom? Mas pode ser feito no treinamento funcional, no CrossFit, na própria academia de musculação, né? Tem várias outras formas também. Então, dentro de casa, é super possível. Eu tenho vários pacientes que fazem exercício físico, que eu prescrevo o exercício físico para dentro de casa. E a gente vai utilizando os materiais que a gente tem à disposição para que gere esse estímulo, né? Para que a gente consiga aí maior estabilidade glicêmica a longo prazo, tá bom? Então, saiam dessa aula com o seguinte pensamento: preciso começar a fazer exercício de força. Não só pensando
eu falo muito sobre futuro, não só pensando sobre no controle glicêmico, mas pensando numa qualidade de vida, tá? Depois dos 30 anos, a gente perde a cada década 10% da nossa massa muscular. E isso é muito complicado, porque quando a gente chega numa idade ali, 60, 70 anos, acontecem muitas quedas por falta de força, literalmente por falta de força. E a gente tem uma perda significativa de massa muscular. E aí, qualquer queda, a gente quebra osso. É muito comum o idoso quebrar fêmur, né? Quebrar quadril, quebrar braço, porque perde a capacidade de massa muscular. Esse osso, ele fica vulnerável, né? Ele fica sem proteção e acaba fazendo com que a gente tenha complicações lá na frente. Então, o treinamento de força, ele é pro resto da tua vida, igual a tua insulina, tá? Isso vai te proporcionar autonomia para tomar banho, para comer, para se vestir, para se agachar, quando você tiver uma idade mais acima. Eu costumo dizer que a gente se preocupa muito com uma poupança financeira para te trazer um pouco mais de qualidade de vida lá na frente. Mas nada adianta essa poupança financeira se a gente não tiver a poupança muscular muito bem definida. Porque se a gente não tiver uma poupança muscular, a gente vai utilizar a poupança financeira para bancar os problemas de saúde depois, por conta que a gente não conseguiu poupar a musculatura a longo prazo, tá? Então, isso é muito importante. Vamos continuar aqui onde a gente parou. Tipos de treinos e seus efeitos metabólicos. Olha, eu vou exemplificar aqui com uma tabelinha bem básica, mas eu queria dizer que existe uma aula já no canal do YouTube que eu aprofundo sobre tipos de treinos e os seus efeitos metabólicos, tá? Os seus efeitos na glicemia. Então, depois, quando essa aula terminar, como tarefa de casa, vai lá no canal do YouTube, procura, que eu aprofundo mais esse conteúdo. Como eu já falei sobre esse conteúdo em outras aulas, eu trouxe aqui só para a gente relembrar, tá bom? Mas olha só, como eu falei anteriormente, né? Exercícios aeróbios. Deixa eu tentar aumentar essa imagem aqui, que eu acho que está pequena aí para vocês. Exercícios aeróbios, como caminhada, bicicleta, corrida, hidroginástica, alongamento, reduz a glicemia de forma imediata, é muito rápido. Então, aumenta o uso da glicose que está na tua corrente sanguínea. Isso pode proporcionar, se não tiver uma orientação e um cuidado, uma hipoglicemia. Assim como quando você aplica insulina demais, ou seja, insulina mais do que o necessário para fazer uma refeição, quando você faz a chutagem de carboidrato, a chance de você ter uma hipoglicemia é grande. Porque 99% das hipoglicemias é excesso de insulina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando a gente combina o exercício aeróbio, que já vai proporcionar uma queda na tua glicemia, com insulina ativa, é o combo perfeito para reduzir a glicose de maneira muito rápida e drástica. Então, a chance de você ter uma hipoglicemia é grande. Exercícios de força, tá? Que eu estava falando anteriormente. Pode elevar a tua glicemia durante o treino, tá? Por quê? Durante o treino de força, dependendo da intensidade, da duração e do volume, o nosso corpo, ele vai estar trabalhando em alta intensidade. E quando a gente trabalha em alta intensidade, hormônios contra a regularização da insulina são liberados na corrente sanguínea. Para quê? Para avisar para o fígado liberar a glicose que está armazenada lá dentro. Porque a gente está performando em alta intensidade, a gente precisa de energia para conseguir continuar performando naquela intensidade. Então, o que acontece? Pode elevar a tua glicemia ali no momento ou até depois do treino, mas isso é uma resposta fisiológica natural. Acontece em quem tem diabetes e em quem não tem diabetes. A diferença é que, por exemplo, eu que não tenho diabetes, o meu pâncreas vai liberar uma dose mínima ali de insulina para não gerar um pico significativo. Mas não quer dizer que não vai aumentar, vai aumentar. Eu utilizei o sensor de glicose durante 14 dias e eu pude comprovar ali no Instagram, mostrando que um exercício, um treino de alta intensidade com duração também eleva a glicemia, tá? Para deixar bem claro. Mas olha só, ele pode elevar ali, o importante é que a gente não faça com que essa elevação gere uma hiperglicemia, tá? Mas o treino ele vai melhorar a sensibilidade nas próximas 24 e 48 horas. Então, o exercício de força, ele é muito importante por conta desse efeito duradouro que ele proporciona para a gente. Então, ele tem que estar como prioridade hoje na tua rotina. Se você tem
4 dias para treinar, que você faça 3 de força, e aí você intercale poucos minutos de aeróbio por dia ali, pós a refeição, um dia específico de um aeróbio longo, ou então 5 vezes na semana para treinar, 3 de força, 2 de aeróbio. A prioridade sempre tem que ser força. Se você conseguir treinar os 2 no mesmo dia, perfeito, maravilhoso, tá? Mas a gente utiliza o exercício aeróbio com estratégia também para que a gente otimize o tratamento, tá bom? Por exemplo, hoje eu faço musculação e corro. Então, a minha musculação são 5 dias na semana e minha corrida são de 3 a 4 dias, atualmente 3 dias. Então, a gente sempre dá prioridade aí para o treinamento de força, tá bom? E, Johanna, e os treinamentos de alta intensidade de curta duração, como são conhecidos os HIITs, né? Ou então os intervalados, ou até mesmo os esportes, né? Os esportes coletivos, ou até mesmo os esportes individuais. Você pode ter picos transitórios, né, de glicemia. Pode aumentar bastante a tua glicemia durante ali no momento da atividade, porque está performando muito, está com uma intensidade alta de forma consistente. Então, vai aumentar a GLUT4 e a sensibilidade a longo prazo, tá? Então, tem efeito muito significativo na tua glicemia a longo prazo. Eu vi que o Rafa está aqui. O Rafa, ele joga tênis e teve um dia que ele jogou durante 3 horas seguidas. E depois, quando a gente foi acompanhar a glicemia dele, a gente viu que estava sensibilizando demais, durante um longo período de tempo. Então, era hipo de dia, hipo de noite, hipo de tarde, hipo da hipo. Exatamente, porque ele trabalhou numa intensidade, ele performou durante 3 horas de tênis. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma intensidade consistente e alta, né? Numa partida de tênis. Então, a sensibilidade dele parecia assim, nossa, Rafa, chegou a cura para você, porque não é possível, o teu corpo está queimando o açúcar, assim, está utilizando o açúcar de uma maneira muito eficiente, né? E a gente brinca, né? Eu tenho uma paciente também que fala que quando a glicemia dela está assim, de forma que está performando muito, está sensibilizando muito, ela fala, Pita, fui curada, porque realmente sensibiliza demais. E a gente deve levar o verdadeiro valor para o exercício físico nesse sentido, tá? Então, como eu dei o exemplo do Rafa, sensibilizou muito, horas e horas e horas depois. Até no outro dia ficou lá sensibilizando, tá? Então, realmente, a gente precisa entender essas variáveis para que a gente consiga ter o melhor direcionamento para que a gente fique ali mais tempo dentro do alvo, tá? Então, é importante. Eu vou falar algumas estratégias aqui, práticas, para que você possa utilizar aí o músculo, né, como medicamento, tá? Eu coloquei até entre aspas aí, que o músculo é o próprio tratamento, enfim, a própria qualidade de vida. É importante que você treine com regularidade, de 3 a 5 vezes na semana, tá? É um mínimo para manter o efeito metabólico constante. Lembra que eu falei que não é interessante a gente ficar mais do que 2 dias seguidos sem fazer o exercício físico, porque a gente perde aquele efeito acumulativo. Então, o que é a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ou então a Associação Internacional de Diabetes, né, fala pra gente que o mínimo, a gente está falando do mínimo, tá? O mínimo por semana são 150 minutos, e que você pode dividir isso em 50 minutos por 3 dias, ou 30 minutos durante 5 dias. Tá? Vai da tua disponibilidade. Mas isso eu estou falando de mínimo, tá? Então, isso é muito importante. Como eu falei, combine força e aeróbio, né? Então, a junção desses dois é o que mais vai reduzir a tua hemoglobina glicada a longo prazo. Não tenha dúvida. Quando a gente consegue fazer com que a gente tem essa combinação muito bem prescrita e muito bem feita, a gente tem resultados muito significativos na redução da tua hemoglobina glicada. Então, assim, não faça só apenas um, tá? Não escolha apenas um. Tente sempre colocar os dois na tua rotina para que a gente tenha resultados mais significativos pensando em qualidade de vida e tratamento, tá? O exercício aeróbio, como eu falei, existem inúmeros benefícios cardiovasculares e também para o teu tratamento. E o exercício de força também tem vários benefícios para o teu tratamento e para a tua qualidade de vida. É muito importante você se atentar à insulina ativa, porque
pensando no treinamento aeróbio, se você combinar com a insulina ativa, a chance de você ter uma hipoglicemia grave é muito alta. Então, como que você sabe se você está com insulina ativa? Se você utiliza bomba, você tem essa informação, mas no aplicativo iGlisho, ele te fornece, para quem utiliza caneta, ele te fornece a quantidade de insulina ativa ainda presente no teu organismo, tá? Vai ser uma previsibilidade dessa insulina ativa. Caso você não utilize o aplicativo, ache muito confuso, olha a bula da tua insulina. Porque na bula da tua insulina vai ter os tempos de ação da tua insulina. Então, o tempo de início de ação, o tempo do pico da ação, onde a tua insulina vai performar de uma melhor forma, que vai reduzir bastante a glicemia, e o tempo total dessa tua insulina. E aí a gente verifica, a gente sempre se atenta a 2 tempos. O pico de ação vai ter o efeito máximo, então não é legal combinar um exercício aeróbio no momento do pico de ação da insulina, e também o tempo total de duração dessa insulina, tá? Então, verifique na tua bula. Para quem utiliza bomba, essa informação já é fornecida, tá? E também tem esse aplicativo. Existem outros softwares, existem outros sistemas mais avançados de tratamento que também fornecem essa informação, como o pâncreas artificial e tudo mais, mas é um pouco mais avançado, tá? Mas com isso aqui você já consegue ter ideia do quanto de insulina ativa você ainda tem no seu organismo. O aplicativo, ele funciona muito bem, eu indico ele bastante. Ele é do médico Rodrigo Siqueira, tá? Ele é médico endocrinologista no Rio de Janeiro. Alimente-se, né, de forma adequada, tá? Então, assim, alimente-se com carboidratos complexos. O que é carboidrato complexo? Que tem uma absorção mais lenta, que vai poder te proporcionar uma energia constante ao longo da tua atividade. Por quê? O carboidrato simples de rápida absorção, ele é ótimo para ser utilizado para correção de hipoglicemia, ou então para ser utilizado como uma fonte de energia rápida ali que você precisa utilizar. Por exemplo, eu que corro, eu utilizo o gel de carboidrato para ser uma fonte de energia, porque ela vai ser absorvida em 15 minutinhos ali, eu vou conseguir, o meu corpo vai conseguir absorver aquilo e vai me dar a energia necessária para que eu continue a minha corrida, por exemplo. Tá? Mas antes disso, de utilizar o carboidrato durante a atividade física, o que eu faço de alimentação pré? Eu faço uma alimentação com carboidrato complexo para manter a minha quantidade de energia sendo liberada. É como se fosse o carboidrato. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Não me julguem, mas para ficar mais claro para vocês. O carboidrato complexo é como se fosse a tua insulina basal. Vai sendo liberada a energia de uma forma ali mais lenta. E o carboidrato rápido é como se fosse, de rápida absorção, é como se fosse tua insulina rápida de correção mesmo, tá? Então, para uma analogia, não me julguem, mas eu trabalho com analogia para memorizar as coisas, então acabei pensando nisso agora e eu acredito que vai fazer mais sentido para vocês. O Rafa está dando risada aí, mas anota aí que é tranquilo. É igual o LDL e HDL, né? Os colesteróis, né? Logo Deus leva, é o colesterol conhecido como ruim, né? Então, já memoriza aí também o LDL para não deixar escapar. Então, eu trabalho assim para ficar mais fácil a minha memorização. E aí, o que eu acho que é muito, muito pertinente falar aqui, anote suas respostas. Se quem tem a possibilidade de investir num sensor para observar como cada tipo de treino vai alterar a tua glicemia, como cada tipo de alimento vai responder na tua glicemia, vale muito a pena. Quem conseguir guardar um pouquinho de dinheiro por mês para conseguir utilizar durante 14 dias que seja, a gente consegue ter dados incríveis para a gente otimizar o teu tratamento. A gente vai entender como que a tua insulina basal está se comportando em momentos de jejum e de sono, a gente vai entender como que tua insulina rápida está se comportando, como que o teu corpo responde a determinados alimentos, como que teu corpo responde a determinados exercícios, a estresse, a insônia, enfim, com o sensor a gente consegue mapear várias variáveis e isso a gente consegue ter dado para gerenciar e ter uma melhora significativa no tratamento. Eu sei que isso não é acessível para todo mundo, mas se você conseguir juntar um pouquinho todo mês para conseguir, pelo menos, comprar um sensor que a gente tem disponível no mercado, pode ter certeza que isso vai ser muito importante.
Quem não utiliza sensor, quem ainda não tem condições de ter um sensor, faça o seguinte, anota as tuas glicemias antes, durante e depois do exercício. Durante quanto, Johanna? Cerca de 30, 40 minutos depois. Se você não estiver sentindo nenhum sintoma de hipo ou de hiper. Se estiver, verifique antes, tá? Porque durante a gente vai conseguir entender para onde que a glicemia ela está indo. E aí a gente consegue modificar a estratégia de exercício físico para te manter dentro da zona alfa. O Oli está aí, né, Oli? Quantas vezes o Oli já não fez exercício de alta intensidade porque a glicemia dele estava caindo? E aí ele precisava que ela subisse ali no momento, porque não tinha nenhum carboidrato para subir. Ou então mesmo até o Rafa já fez isso, com os hits na esteira, enfim. Então a gente consegue, tendo esse valor de glicemia durante, a gente consegue proporcionar maior segurança, estabilidade e performance durante o exercício físico, tá? Então, isso é mais importante. Eu sempre vou falar aqui que quanto mais dado a gente tiver, mais a gente consegue gerenciar, mais a gente consegue prever e mais a gente consegue antecipar as nossas ações, tá? Ah lá, olha, fiz trocentas vezes, já sigo fazendo quando necessário, porque realmente funciona. É fisiológico, é uma resposta fisiológica, tá? Então, isso é muito bom. A Luana, legal para memorizar quem é o colesterol ruim, eu lembro disso, aqui LDL é ladrão e HDL é H de herói. É bom utilizar essas coisinhas, porque, enfim, na época de faculdade ajudava demais, né? Mas, olha só, quando eu falei do Rafa, né, ele comentou aqui no chat que no dia que ele ficou 3 horas seguidas jogando tênis, ele ficou mais de 24 horas dentro do alvo, tá? Um pouco mais, talvez, imagina. Um dia inteiro sem ter nenhuma crise de hipo, sem ter uma crise de hiper, né? Isso por conta de exercício físico, gente. Então, a gente precisa valorizar mesmo o efeito que o exercício físico pode proporcionar na nossa glicemia. Então, para que a gente consiga entender e ter mais resultado, a gente precisa anotar. A gente não tem como. Eu falo, se a gente não tem dado, é como a gente costurar no escuro. Já viu costureira costurando no escuro? Não tem como. Né? Então, a gente precisa dessas anotações para que a gente consiga performar ainda mais. E aí, eu queria saber um pouco de vocês aí, né? Pode comentar no chat, pode abrir aí o microfone. Se você já percebeu que sua glicemia reage diferente dependendo do tipo do treino, já teve essa percepção, ainda não teve, já testou, não testou. O Oli já deu spoiler aí, ele faz sempre quando é necessário, porque ele entende que realmente responde de uma maneira diferente, tá? E aí eu também quero saber qual treino que você já percebeu que faz a tua glicemia cair de forma mais rápida e qual aumenta, tá? Então, assim, por exemplo, deixa eu ver se a Lúcia tá aqui. Eu acho que tá, né? A Lúcia tá num processo, ela tá gripada. E aí, quem sabe que gripe realmente aumenta a resistência à ação da insulina, a glicemia fica lá em cima, e aí tem que monitorar, tem que aplicar insulina, tem que beber água, enfim. Mas hoje eu falei assim para ela, Lúcia, faz uma caminhadinha. Em vez de aplicar a insulina, faz uma caminhadinha que ela vai descer ali para dentro da zona alfa e você poupa aí essa dose de insulina. Fala aí, Lúcia. Tem que ativar o microfone. Aí, Oi. Foi justamente. Eu saí para caminhar, caminhei 15 minutos e ela caiu, tá? Eu estava na dúvida se aplicava insulina para ela cair ou se caminhava. E você me aconselhou, não, ó, vamos caminhar. Aí eu falei, tá bom, vou caminhar. Aí eu saí para caminhar os 15 minutos e realmente ela caiu. Ainda cheguei com meu marido e falei assim, engraçado, ó, tá vendo? Foi isso mesmo, foi eu caminhar e ela caiu. Tá vendo como é que é bom isso? Eu comentei com ele. Valeu mesmo. Vale super a pena. Então, assim, pessoal, como eu falei lá no início, né? Acho que foi a Silvia que falou que tem esteira dentro de casa, né? Quem tem esteira, quem tem bicicleta, pode utilizar dessas estratégias para esses momentos pós-prandial, né? Depois das suas alimentações, em um momento que você está com bastante resistência, porque você está gripado, ou então com um quadro infeccioso, ou então as mulheres no período pré-menstrual, que aumenta bastante a resistência, utilizar do exercício aeróbio
ao invés da insulina, é muito importante, porque o que acontece? A gente vai e aplica insulina para correção. Aí, logo em seguida, um tempo depois, você vai querer comer. Aí vai ter dose de insulina ativa ainda no organismo daquela correção. E aí você tem que pensar na próxima quantidade de dose. E aí você pode ir indo, revertendo, né? Bom, um comentário aqui do Rafa. O foda é quando vai jogar para valer com alguém que a gente não conhece ou alguém que tá meio baqueado. Daí o jogo pegado, a glicemia sobe. Mas quando o jogo é meio lento, a glicose cai. Além de tenista, eu tenho que prever o futuro, basicamente. Quem tem diabetes tem esse poder de prever o futuro. É isso que vocês têm que pensar o tempo todo. Porque vocês precisam prever o futuro para ter essas ações muito mais seguras e eficientes, né? Então, olha só que interessante essa mensagem do Rafa aqui, que vai muito de acordo com a intensidade do exercício. Quem manda na resposta glicêmica, no final das contas, é a intensidade. Porque se for um jogo mais tranquilo, mais leve, a tendência vai ser de queda. Se for um jogo mais disputado ali, vai ter uma tendência de alta. Só que quanto que dura uma partida de tênis? Ela pode durar um dia. Teve ali o recorde alguns anos atrás que virou o dia e o pessoal ainda estava jogando. Então, assim, é saber entender o que pode vir a acontecer e estar preparado para isso. Isso é o mais importante. Ó, o Ali deu o exemplo do exercício de panturrilha, né? Então, por exemplo, você acabou de se alimentar, você pode fazer a panturrilha tanto em pé quanto sentado. Isso vai fazer com que a tua circulação aumente e o exercício físico vai contribuir para a retirada de glicose da tua corrente sanguínea, tá? É outro tipo de exercício que você pode fazer em casa. Olha só, Silvia, já testei com a caminhada e baixa rápido, mas quando tentei exercício com peso, passei mal e com corrida também, porque desceu muito. Então, não sei como trabalhar com isso ao meu favor. Silvia, tem que olhar com muito cuidado para a tua quantidade de insulina ativa, tá? E para a tua intensidade do exercício. Então, cada corpo vai responder de uma forma diferente, né, individual, mas eu olharia com bastante cuidado para a quantidade de insulina ativa, porque mesmo que você esteja fazendo um exercício de muita intensidade, se tiver um pico de ação da insulina, vai ser muito difícil conseguir combater o efeito dela ali, mesmo você estando em alta intensidade, já trabalhando em alta intensidade, se você chega no pico de ação dela. Se aplicou e ainda não chegou no pico de ação, dá para dar uma segurada com um exercício de alta intensidade, mas no pico de ação realmente é muito, muito difícil. O Rafa trouxe, né, a informação da duração da partida de tênis. Em 2010, 3 dias, né? Em 3 dias a partida de tênis, né? Então, assim, realmente, o recorde dele foi de 2 horas e 10 e essa partida durou 11 horas, né? Mas foi dividida nos períodos, tá? Então, é muito importante a gente entender como as coisas, elas realmente funcionam para que a gente tenha esse entendimento da melhor forma possível. Bom, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida para que você possa tirar. Aproveite este momento, porque você tem a possibilidade e o privilégio de estar falando com o profissional de saúde para que você possa ser respondido. Então, aproveite este momento, né? Rafa, pode falar, Rafa. Eu tenho uma dúvida que eu acho que já perguntei algumas vezes, mas eu não sei ainda a resposta. Hoje eu fui para academia 110, treino de aquecimento lá, aquela primeira semana, né, do treino de musculação. Saí 220. Aí eu falei, vou esperar, que vai voltar. Só que deu meia hora, ansiedade, 40 minutos, ansiedade, apliquei insulina, daqui 3 horas, adivinha, hipo. O que a gente faz? A gente espera abaixar, porque ela vai ficar muito tempo acima do alvo, ou a gente aplica um pouco mais para ela baixar, mas come alguma coisinha na frente para ela controlar e não chegar na hipo. Tem alguma estratégia nesse sentido? Boa. Primeiro, você treinou no horário da manhã? 6 horas da manhã eu estava na academia já. E ela amanheceu dentro do alvo, né? Sim, amanheceu 130, e aí quando foi 100, aí eu acordei, comi 15 gramas de carboidrato, um iogurte com whey,
Apliquei 2 unidades, que é o que mandou no Glic, e segui para o treino. Tu tem percebido o teu fenômeno do alvorecer esses últimos dias? Nossa, não tenho reparado, viu? Mas eu sei que é forte o Por fenômeno quê? do alvorecer. Estava 6 horas da manhã, ainda está no processo do teu organismo. O que pode acontecer? Tenta monitorar o teu fenômeno do alvorecer, porque nesse período do dia, se você tiver bastante dificuldade com ele, se ele for muito forte, fazer o exercício de força nesse momento pode potencializar o aumento, tá? Então, dá prioridade ali para o aeróbio neste período de baixa intensidade de curta duração, mesmo sabendo que você está dentro do alvo, vai ser importante, tá? Se você tiver com, de novo, bastante efeito do fenômeno do alvorecer. Agora, por exemplo, hoje, o que poderia ter sido feito? Poderia ter ido para... Você percebeu que aumentou durante o exercício ou depois? Eu reparei que estava subindo durante o exercício. Tá, então a gente tem algumas possibilidades aí. Ou parar o exercício de musculação e ir para a esteira, ficar ali cerca de 10, 15 minutos, para ela ter uma tendência de queda novamente, tá? Ou então intercalar com 2 exercícios de força, um aeróbio. Fica 3 minutos, por exemplo, faz 2 exercícios da musculação, vai para a esteira, vai para a bicicleta, vai para o elíptico e fica ali cerca de 3 minutos, tá? Fazendo de forma consistente, em baixa intensidade. Pode ser também. O grande problema é que eu tô com tempo contado de manhã, né? Porque tem que ir pro trabalhando. E aí, não, Oli. Tô usando a bomba, não. Acabei de ver que o Oli perguntou se tô usando a bomba. A tua insulina foi a dose completa de correção? Foi. Tá. Então, talvez nesse cenário que você tem pouco tempo e que está contado, aplicar uma redução da tua dose em 50%, não aplicar a dose cheia, porque vai sensibilizar, para não gerar essa hipoglicemia. E aí você come ali um lanchinho com mais quantidade de proteína do que de carbo, para dar uma segurada na glicemia. Basicamente, a gente, além de prever o futuro, ter bola de cristal, a gente tem que ser meio que um Gandhi, assim, para a gente não ter ansiedade, para não ficar aplicando insulina, porque quando você vê a glicemia lá no relógio 200, 210, aí sobe 218, você fala, ai meu Deus. E o duro é que ela não vai fazer o efeito rápido, né? Não vai descer rápido da maneira que a gente quer, né? Mesmo aplicando insulina, vai demorar um pouquinho para começar a fazer o efeito de fato. Mas o que você pode testar na próxima vez é que, se repetir esse cenário, faz o uso da dose, mas reduz essa dose e faz um lanchinho com mais proteína. Aí vai dar uma segurada melhor. Aí não vai gerar isso aí por 3 horas depois. Porque o exercício físico vai continuar sensibilizando. Ele vai dar um turbo nessa insulina, você diminui a dose dela, porque aí ainda vai dar um turbo, mas como a quantidade é menor, vai dar uma boa, vai reduzir a tua glicemia, e aí o lanchinho vai conseguir segurar. Entendi. Então, durante o treino, pode dar uma aplicadinha? Pode. E aí depois uma proteína para segurar a queda. Boa. Faz sentido, legal. Unidade, perfeito. Aquele macete da meia unidade lá é muito boa. Então, leva contigo a caneta de meia, porque aí vai ajudar bastante. Boa. Tá? Boa. Então, olha, ainda ele não usa bomba. Ainda ele não usa bomba, mas a bomba nesse cenário poderia ser eficiente, caso ele não estivesse utilizando o modo alvo temporário de exercício físico na bomba, tá? Porque aí no alvo temporário aí para de liberar a insulina, né? Alguém mais, pessoal? Alguém mais tem alguma dúvida? A dúvida do Rafa, tenho certeza que pode ser a dúvida de todo mundo aí que treina na parte da manhã e ainda tem bastante efeito do fenômeno do alvorecer, tá? Então, isso é interessante. Bom, chegamos no final da aula, e no final da aula eu agradeço muito a presença de cada um de vocês e reforço ainda mais o seguinte: quem quer entender como que o tratamento está, o que você está fazendo, realmente está tendo resultado, e quer entender o que você está deixando de fazer, que está atrapalhando a tua hemoglobina glicada, eu sugiro muito que você faça o cadastro para que você tenha acesso ao mapeamento estratégico da glicada. Esse mapeamento estratégico da glicada, a gente vai analisar 7 pilares do teu tratamento e vai entender o que você está fazendo que está funcionando e o que não está funcionando.
para que você tenha um plano de ação, para que você consiga, de fato, levar a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7. Então, o link do mapeamento, ele vai estar aqui. Não tem vaga para todo mundo. A gente analisa essas respostas e chama vocês, porque é um mapeamento de forma gratuita para entregar para vocês, para que vocês entendam como que funciona, como que está funcionando o tratamento de vocês. Então, como ele é gratuito, a gente precisa analisar as respostas e aí a gente chama para realizar esse mapeamento. Mas é muito importante que vocês preencham, porque realmente quem é acionado, né, ganha muito com esse direcionamento. Agora, você que ainda não se inscreveu para a aula semanal, se inscreva, o link também vai estar aqui, você vai fazer parte do grupo onde eu compartilho o material da aula. Então, esse mapa mental vai para você que você tenha acesso, para que você estude, para que você tire suas dúvidas depois, tá bom? Lembrando, as aulas ainda estão no YouTube, no canal do YouTube, mas logo menos elas vão sair do YouTube, porque vai ser acesso restrito aos pacientes, tá bom? Então, por isso, valorize a aula aqui ao vivo, esteja presente semanalmente, para que você tenha acesso para tirar todas as dúvidas comigo e para que você consiga ter acesso a essa aula, tá? Então, o material vai ser continuado, eu vou continuar enviando lá no grupo, tá? Mas a aula, eu estou fazendo uma plataforma, uma comunidade para que os pacientes tenham acesso para assistir essas aulas depois. Tá bom? Então, eu quero agradecer muito a presença e a interação de vocês. Hoje, acho que vocês conseguiram aprender bastante. Rafa, Lúcia, Oli, Soraya, são todos pacientes que já fazem parte do... Deixa eu ver se tem alguém. Do programa. São todos eles que estão aqui presentes, né? O Oli, o Rafa, a Soraya e a Lúcia. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito positiva. Aqui, deixa eu ver aqui o que está rolando aqui. Tô nada, apliquei, tô esperando para jantar, morrendo de fome. Ó, seguinte, muito, muito, muito obrigada de coração, de verdade. Eu vejo vocês na próxima terça-feira. E muito obrigada. 17 aulas, 17 semanas, e estamos iniciando o nosso 5º mês de projeto, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e boas glicemias. Beijo!